See, after reading the doctor's report, after considering the symptom in your body or whatever is going off in your life, after that, you make a decision. You're looking at your leg that won't heal, you're looking at your finances that won't fix, and you need to look at it and go, glory to God. That's the target of your faith. My faith is not on trying to bleed the tumor off or trying to bleed the money in. My faith target is that God is able to do what He promised. Our God will literally understate and overdeliver. Dia 18 de maio, em Lisboa. Pastor David Horton. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Todos já estão convidados para esta data especial, dia 18, sem ser domingo agora é a ceia do Senhor. No outro domingo, dia 18, nós vamos estar recebendo aqui na igreja o reverendo David Horton, direto dos Estados Unidos, um homem cheio da unção de Deus, muito usado por Deus no que diz respeito à cura, à manifestação do poder de Deus, e com certeza ele vai estar aqui trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu falo para você, convide os enfermos, se você conhece alguém desenganado pela medicina, diga para essa pessoa, não falte essa reunião especial, essa cruzada de fé, que o reverendo David Horton vai realizar aqui na nossa igreja sede, em duas reuniões, de manhã 10 horas, à tarde às 6 horas no domingo. Ele vai realizar só duas reuniões, às 10 e às 18. Sempre no domingo nós fazemos 3 reuniões, 8, 10 e 18. Mas no dia 18, com o reverendo David Horton, vai ser só às 10 e só às 18. Então marca aí para você estar conosco e Deus vai operar maravilhas. Diga amém. Da última vez que ele esteve conosco foram muitos milagres e eu creio que Deus vai fazer, vai dar porção dobrada aí nesta próxima reunião no dia 18. Para quem acompanha a partir da internet em casa, agenda aí, anota aí, talvez você nos assiste de longe, tem pessoas que nos acompanham lá no Algarve, tem pessoas que nos acompanham no centro, em Leiria, até Coimbra e outras cidades aqui de Portugal. Se organize para dia 18 você vir a Lisboa e participar dessa cruzada de fé aí com o reverendo David Horton. Vai ser poderoso em nome de Jesus. Diga amém. Mas enquanto o dia 18 não chega, hoje vai ser poderoso também. Já está sendo poderoso, porque nós estávamos orando aqui. Quando a igreja ora, você pode ter certeza que Deus se move. E nós vamos falar de oração hoje na palavra. Nós vamos falar o poder da oração. A oração pode mudar qualquer sentença. Você acredita nisso? Pode ou não pode? A oração pode mudar qualquer sentença. Já já nós vamos ver aqui um homem que tinha uma sentença. Uma coisa é quando alguém fala para você assim, você vai morrer, hein? Aí você pode amar. Eu amarro o que você está falando em nome de Jesus. Mas e quando o próprio Deus fala? O profeta de Deus chegou no rei Ezequias e falou assim, arruma a tua casa porque você vai morrer. Quando é uma pessoa falando, você amarra, né? Você fala, está amarrado em nome de Jesus, eu não aceito. E quando é o próprio Deus falando, o que você faz? A Bíblia vai dizer que esse homem, mesmo tendo recebido o recado do profeta, ele foi orar. A oração pode mudar qualquer coisa. Ele foi orar. E mudou uma sentença que já estava determinada, ele ia morrer. Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Poder da oração. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas nós vamos falar também o que aconteceu depois que ele recebeu os 15 anos de vida, que a gente precisa aprender o que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos dá. Mas nós vamos ler na Bíblia já já, você vai ler comigo, vai ser abençoado em nome de Jesus. Antes disso, deixa o reverendo fazer aqui a oração para abençoar sua vida financeira, para recolher dízimos, ofertas e para abençoar você que está em casa também, que nesta hora aí, através da internet, das contas, vai poder fazer o seu patrocínio, o seu dízimo e a sua oferta. Prepara o seu envelope agora. Alguém precisa do envelope? Reverendo, eu preciso do meu envelope. Deixa eu dar um recado a todos os homens que estão aqui. Atenção, homens que estão aqui. Olha,
depois de amanhã, sexta-feira, nós temos aqui o encontro Homens que Vencem, 8 horas da noite, vai ser muito especial. Eu tenho a certeza que Deus vai falar muito no seu coração. Homens que estão aqui, olha, não falte. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Eu acho que todos que estão aqui já estão inscritos, né? Glória a Deus. Ó, o Felipe está aí, ó. Olha lá, o Felipe está ali. Hoje a gente estava atrás do seu telefone, Felipe. Eu perdi seu telefone, você acredita? Então, antes de ir embora, deixa o telefone com a pastora ali, tá bom? Ela vai pegar o seu telefone também. O telefone não, só o número, né? O telefone pode ficar com você. Louvado seja Deus. Então, eu quero você, homem, aqui na sexta-feira, 8 da noite, vai ser especial em nome de Jesus. Homens que vencem, que vão sacudir essa sociedade pelo poder de Deus, não falte, vai ser poderoso em nome de Jesus. Precisa do seu envelope? Peça aí agora, pastor, hoje eu não trouxe, hoje eu não tenho uma oferta especial, mas eu quero levar o envelope para no domingo, na Santa Ceia do Senhor, eu quero fazer a minha oferta. Toda Santa Ceia, amados, nós levantamos a oferta da renda. Há muita gente até nos acompanhando agora pela internet, que todo mês tem sido coluna para ajudar no aluguel da igreja, e domingo é dia de nós cumprirmos esse compromisso com Deus na nossa Santa Ceia. Então você que não tem o envelope ainda, pega o envelope, leva para domingo. Domingo nós vamos levantar essa oferta e a Santa Ceia do Senhor vai ser especial aqui nos 3 cultos, às 8, às 10 e às 18, em nome de Jesus. Diga amém. Alguém precisa do multibanco? Chame aí, pastor, vou enviar no MB Way. Aí está o número da igreja, 935-797-507. Não se esqueça que dízimos são as suas primícias. Por causa dos dizimistas, das primícias, o espírito devorador é repreendido e ele não pode tocar nas suas finanças. Você quer consagrar sua vida financeira? Tudo que Deus te der, separe a 10ª e coloque no altar de Deus. Vamos ficar de pé, vamos segurar a nossa oferta, pega uma oferta na sua mão, vamos orar. Eu falei que a oração tem poder, então nós vamos orar pela família no culto de hoje. Hoje é quarta da família, mas agora eu quero orar pelas finanças. Pegue uma oferta na sua mão. Você que diz, pastor, eu sou dizimista fiel. Você que diz, pastor, eu estou passando uma fase difícil na vida profissional e financeira. A oração pode mudar qualquer sentença. Você pode fazer um propósito com Deus agora. E há um Deus que abre portas, há um Deus que multiplica, há um Deus que prospera. Pai, eu oro agora pela prosperidade dessa pessoa que está aqui, que está segurando uma oferta, talvez algo até humanamente pequeno, mas é o que ela tem para colocar no teu altar. Prospera o teu povo. Eu creio que testemunhos de prosperidade serão contados aqui, de pessoas que creram, que plantaram no reino, que foram fiéis, e por causa da fidelidade viram suas vidas mudar. Pai, abençoa essa pessoa que está em casa e que mesmo distante do templo, mesmo sem poder frequentar presencialmente, porque mora em outra cidade, não deixa de ser fiel. Tem honrado ao Senhor todos os meses, com o seu dízimo, com a sua oferta. Pai, prospera o teu povo, supra as nossas necessidades. Eu abençoo a tua igreja e você diga comigo, assim seja. Diga, eu declaro, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga, o meu Deus, segundo as suas riquezas, já supriu todas as minhas necessidades. Diga amém. Seja fiel ao Senhor. Deus tem vitória para você. A Joyce vai passar aí, faz a sua oferta, planta uma semente, honre ao Senhor, faça o seu melhor e entregue enquanto nós adoramos a Deus. Senhor,
pode abrir no capítulo 38. Na verdade, nós vamos ler o 39, mas eu quero que você abra no 38 para eu mostrar para você algo aqui. Depois nós vamos seguir para o 39. Isaías, é o livro do profeta Isaías. Abre no meio da Bíblia, vai sair em Salmos, você passa um pouquinho, já está Isaías, aí no Velho Testamento. Você de casa pode ir interagindo, pode contar o seu testemunho, pode pedir informação, pode falar conosco, a nossa equipe está aí de prontidão aí, respondendo as suas mensagens, lhe dando toda a atenção de qualquer lugar que você esteja a nos assistir. Inclusive, quem está no templo participa do culto fazendo sabe o quê? Dando glória a Deus. Quando eu falo, vocês dizem amém, vocês dão glória a Deus, você sorri, você olha para quem está do seu lado, fala alguma coisa, nós nos manifestamos no culto, diga amém. E quem está em casa, faz o quê? Como é que você participa? Você vai aí no chat, você dá glória a Deus, você coloca uma mãozinha para o alto aí, você faz alguma coisa aí para dizer, eu estou no culto. E mais importante para quem está em casa, não fique com a bênção só para você, manda para alguém. Né? Vai lá na setinha, no compartilhar e manda para alguém, abençoa alguém, vamos fazer o culto chegar em muitos lugares e muitas pessoas serem abençoadas em nome de Jesus, diga amém. Bom, Isaías 38, a Bíblia vai falar desse homem chamado Ezequias. No versículo 1, eu não vou ler o 38, mas eu quero deixar aqui para você ver. No versículo 1, o profeta chega até a ele e diz assim: Rei, põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele estava doente, deu uma doença nele lá, uma chaga mortal, como se fosse um cancro dos dias de hoje. Ele estava com aquele cancro, aquela úlcera ali, aquela chaga, e devia estar com muita febre, devia estar emagrecendo, devia estar como uma pessoa muito doente. E o profeta foi visitar ele e Deus falou para o profeta, avise ele, você vai morrer. E o profeta chega lá, e ele devia estar deitado ali, muito mal, falando baixinho, queimando de febre. O profeta falou assim, rei, Deus me mandou aqui te dar uma palavra. Põe a sua casa em ordem. Se você tiver que pagar alguém, pague. Se você tiver que acertar alguma dívida, acerte. Se tiver que se consertar com alguém, se conserta. Porque você não vai escapar dessa. Você vai morrer. Irmãos, a Bíblia diz que quando ele recebeu aquela notícia de que você vai morrer, ele recebeu, você vai morrer. Ele não se contentou com aquela palavra. Ele não se acomodou com aquela palavra. Irmãos, presta atenção, tem muita gente que recebe uma palavra negativa, cruza o braço e se acomoda. E diz assim, fazer o quê? Não tem jeito mesmo. Já não tem jeito. Mas eu falei, quando eu entrei no altar, a oração pode mudar qualquer sentença. Repita isso comigo, diga assim, a oração pode mudar qualquer sentença. Mais uma vez, diga, a oração pode mudar qualquer sentença. Quando você fala, quando você repete algo, você sabia que aquilo fica gravado na sua mente? Quando você se deparar com um problema amanhã, depois, daqui uns dias, você vai lembrar, opa, a oração pode mudar qualquer sentença que você gravou. Você que está em casa, escreve aí, a oração pode mudar qualquer sentença. Escreve aí. Isso você grava. Ele recebeu a sentença, a notícia, mas ele não se conformou com ela. A Bíblia diz que deitado mesmo, ele não podia nem levantar, ele devia estar muito doente, ele devia estar muito fraco, ele devia estar muito febril. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, deitado. E ele começa a orar a Deus. Está aí no seu texto, a partir do verso 2. Ele começa a orar a Deus, ele começa a falar. A oração dele foi mais ou menos assim. Ele diz assim, Senhor, lembra-te de mim.
Senhor, eu tenho andado em fidelidade. Senhor, eu tenho feito a tua vontade, eu tenho obedecido os teus mandamentos. Era como se você estivesse falando assim: Senhor, eu tenho ido à igreja, eu tenho procurado fazer o que é certo, eu tenho dado os meus dízimos, eu tenho obedecido, eu tenho me esforçado. E a Bíblia diz que de repente ele começa a chorar. O pastor Jaime sempre prega que, além dele apresentar as suas razões, a sua causa, ele também deve ter se lembrado de alguma situação que ele começou a chorar. Como que arrependido, como que alguém que está dizendo assim: Senhor, é verdade que eu também deixei muita coisa a desejar, né? Eu não tenho só razões favoráveis, eu também tenho razões contrárias a mim. Mas ele começou a chorar. Irmãos, a Bíblia diz que o profeta não tinha nem saído do pátio do palácio ainda, para ir embora, não tinha nem saído do pátio. Ele volta, Deus fala: volta lá e diga para ele que eu ouvi a sua oração e eu vi as suas lágrimas. Diga amém? Duas coisas: Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas. Ou seja, Deus ouve a oração, Deus vê o arrependimento. As lágrimas aqui não são só lágrimas. Deus não estava falando só que viu as lágrimas. As lágrimas é sinônimo de um coração arrependido, quebrantado. Então, Deus viu o arrependimento dele. A um coração quebrantado e contrito não rejeita o Senhor. Então, a oração pode mudar qualquer sentença. O profeta volta lá e diz para ele assim, né? Bateu na porta, entrou e falou assim: rei, pode entrar. Voltei, Deus mandou eu voltar aqui. Então, por quê? Porque Deus ouviu a sua oração e falou que você vai sarar. Diga aleluia. E vai viver mais 15 anos. Deus te deu mais 15 anos de vida. Diga glória a Deus. Olha, já pensou você, quando estiver chegando a hora da morte, Deus fala assim: estou te dando mais 15 anos. Aleluia. Amém? É uma bênção ou não é? Quando estiver chegando a sua hora, né? Você está lá nos seus 90 e tal, quase 100, Deus diz: estou te dando mais 15 anos. Quem ficaria feliz aí? Demais, né? Mais 15 anos, uau! Ok, mas é aí que está. Nessa noite eu quero falar sobre isso. Sobre o que nós vamos fazer com aquilo que Deus entrega na nossa mão. Hoje o culto é de família, é para família. Eu quero te ensinar sobre a sua família. Quando Deus nos dá algo, Deus não dá pensando só na gente. Deus está pensando na nossa família. Diga amém. Deus está pensando na nossa família. Nós já falamos isso aqui, que Deus nunca chama só uma pessoa. Quando Ele chama uma, na verdade Ele está chamando toda a sua família. Deus achou Noé justo. Quantas pessoas entraram na arca com Noé? Quantas pessoas entraram na arca? Não sei quantas. 3 filhos, 3 esposas dos filhos, a esposa dele, ele, 8. Pelo menos 8. Mas Deus achou um, mas levou toda a sua casa. Quando Deus chamou Abraão, também mandou ele sair da sua terra, lá dos seus parentes. Deus achou graça nele, falou: vai, sai dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te abençoar. Só que não foi só Abraão, na verdade foi ele, foi a mulher, foi o sobrinho. Quem foi com ele estava debaixo daquela aliança. E assim por diante, quando você vai lendo na Bíblia, isso vai chegar lá no Novo Testamento, você vai ver isso acontecer. Quando o carcereiro creu, não foi só o carcereiro que foi salvo. Foi o carcereiro
e toda a sua casa. Quando você chega em Atos, capítulo 10, por exemplo, quando Pedro tem aquela visão do lençol, aquela coisa toda, e ele vai lá na casa do Cornélio, numa cidade chamada Cesareia, quem teve a visão foi o Cornélio. Quem era um centurião temente era o Cornélio. Mas quando Pedro entrou na casa dele, salvou toda a casa dele. Então a gente entende que há um projeto de Deus para toda a tua família. Mas a pergunta é: o que você anda fazendo com aquilo que Deus entregou na sua mão? A sua família, Deus entregou na sua mão, diga amém? O seu casamento, os teus filhos, Deus entregou na sua mão. Deus entregou na sua mão. Vamos lá no capítulo 39. Agora nós vamos entrar no texto de hoje. Nós já vimos que a oração, ela pode mudar qualquer sentença. Diga amém? Diga, a oração pode mudar qualquer sentença. Agora veja o capítulo 39, a continuação daquilo que aconteceu no 38. Ele foi curado, ele ia morrer. Deus falou: você está curado e você vai viver mais 15 anos. Olha o que aconteceu a partir de então, verso 1 do 39. Neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente, mas que agora já estava recuperado. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Dá uma paradinha aí, olha que interessante. A Bíblia diz que logo que ele ficou curado, sarou, a notícia espalhou nos países vizinhos. Todo mundo ficou sabendo: o rei de Judá quase morreu. Olha, o rei de Judá estava ruim, mas foi curado. Um rei lá da Babilônia, lá distante, mandou alguns mensageiros visitar ele, trazendo com eles alguns presentes, ouro, alguma coisa de valor. E a Bíblia diz que esses mensageiros chegaram no palácio para visitar ele e disseram: olha, nós estamos vindo em nome do rei da Babilônia para te visitar. E o rei da Babilônia manda saudações, sabendo que você esteve muito doente, e ele ficou muito feliz com a sua recuperação e te mandou este presente como um sinal de amizade. A Bíblia diz que Ezequias ficou muito feliz. Irmãos, tome cuidado com os presentes, ou seja, com os elogios, com as coisas que, sabe, talvez o carinho, o agrado que o mundo dá. Porque, às vezes, tudo que ele quer é amolecer você para você aceitar algumas coisas que você não aceitaria de outra forma. Que você não aceitaria, mas como vem em forma de um agrado, a gente recebe. E geralmente quando a pessoa está carente, ela aceita, ela fica feliz, lisonjeada, porque ninguém nunca falou nada de bom para ela. Quando alguém fala, a pessoa fica toda boba. É normal. E ele tinha acabado de ficar curado. Chega alguém falando coisas bonitas para ele, ele não se ligou. E o que aconteceu? Ele ficou feliz demais e saiu mostrando tudo que ele tinha no palácio para aqueles mensageiros.
E saiu dizendo, isso aqui, isso aqui, isso aí. E saiu falando, sabe? Falando demais, mostrando demais, dando liberdade demais. Esqueceu que ele deveria guardar aquilo que Deus tinha confiado na mão dele. Se Deus nos deu uma família, um casamento, filhos, é nosso dever não desistir deles, orar por eles, guardar, lutar por eles. Não permitir que nada que não provém do nosso reino tenha acesso a eles. A Bíblia diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda a tua coroa. Significa que tem alguém de olho na tua coroa. Tem alguém de olho na tua família também. Tem alguém de olho na tua casa, tem alguém de olho nos teus filhos. E muitas vezes, sem a gente perceber, a gente abre as portas. A gente fala, a gente lança, a gente declara, a gente, sabe, e vai abrindo portas. O diabo só precisa das autorizações que nós damos. É só você falar. Ele não precisa de mais nada. É só você falar. Essa. É só você falar. Abre a porta. Ele vai entrar. É só você falar. O diabo só precisa de autorização para entrar. Os mensageiros trazem presente, ele fica todo abobado e abre a porta e sai mostrando. E às vezes você tem declarado e não está guardando a tua família. Não está cercando, não está protegendo. Não está dizendo, opa, aqui não, aqui você não entra. Aqui, isso não é com você. É daqui, da porta para fora. Diga amém? Da porta para fora. Você tem que colocar o diabo da porta para fora. Você não pode permitir que ele entre naquilo que Deus te deu para você guardar. Ezequias não fez, o profeta perguntou para ele, vem cá, verso 3. Então o profeta Isaías foi falar com ele e disse-lhe, quem são aqueles homens? O que eles disseram? De onde eles vieram? O profeta perguntou para ele, de onde eles vieram? Quem são eles? Ezequias respondeu, eles vieram de uma terra distante, lá da Babilônia. Vieram para me visitar. Aí Isaías perguntou, e o que é que eles viram? Ezequias respondeu, eles viram tudo. Tudo que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Davi disse assim, Senhor, põe um guarda à minha boca, à minha língua, para eu não pecar contra ti. Põe um guarda na tua boca para você não abrir a porta para esses emissários entrarem e terem acesso à tua família. Nós estamos falando de família. Ele abriu as portas e mostrou o ouro, o incenso, os perfumes, as coisas boas. Nós abrimos a boca às vezes, a porta, e deixamos o inimigo entrar na nossa família pelas nossas palavras. Feche essa porta. Talvez você, por ira, por revolta, por desconhecer a palavra, por ignorância espiritual, já falou muita coisa. Hoje você pode anular e fechar essa porta. Falar, eu estou fechando essa porta. Não. Meu casamento é consagrado ao Senhor. Meus filhos são consagrados ao Senhor do ventre. Não, minha família é consagrada ao Senhor. O diabo não vai ter acesso aqui. Não, eu não vou dar esse acesso a ele. Esse mensageiro, ele pode ter vindo até aqui, mas aqui é meu tesouro, aqui ninguém entra.
dessa porta ninguém vai entrar. Essa tem que ser a nossa postura. Diga amém? Estão me entendendo, sim ou não? Ah, rei, o que eles viram? Ah, eles viram tudo, eu deixei eles verem tudo, eu mostrei, eu fui falando, Olha aí, vai falando, você está deixando o emissário entrar. Ele só precisa de autorização. Aí o profeta falou para ele, rei, o que você fez? Versículo 6, eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Verso 7, assim, alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, olha aí, a família, serão levados para serem eunucos no palácio da Babilônia. Ele falou, olha, esses emissários, eles só queriam entrar no seu palácio para ver o que você tem, para ter acesso aí, e eles vão vir e vão levar tudo que você tem. Você fez mal. Ei, meu irmão, minha irmã, fecha a porta, porque o diabo não pode ter acesso naquilo que Deus te deu para guardar. Pensa no contraste que existiu entre Ezequias e Moisés. O faraó quis fazer a mesma coisa. O faraó chegou para Moisés e falou assim, tá bom, Moisés, eu deixo vocês irem, mas deixe aqui no Egito as suas crianças. Eu deixo vocês irem, mas deixe aqui no Egito os vovôs, os vossos velhos. Moisés poderia ter aberto a porta do tesouro e ter falado assim, tá bom, faraó, ok, se é assim, se não tem outro jeito e tal. Poderia ter abrir a porta do tesouro. Crianças são tesouros, velhos são tesouros. Digam amém? Ele poderia abrir a porta do tesouro e falar, ok, faraó, se não tem outra opção, vamos fazer um acordo então. Não, Moisés fechou a porta do tesouro e falou assim, que o quê? Nas minhas crianças você não mexe. Não, nos meus velhos você não mexe. Na minha família você não mexe. Ó, essa porta está fechada, faraó, daqui para lá. Você não põe a mão neles. Eles são protegidos. Aqui você não coloca a tua mão. Todos vão os velhos, vão as crianças, vão os bebês, vão todo mundo. Não fica ninguém aqui. Diga amém? Ele fechou a porta do tesouro. É a diferença do Ezequias. O Ezequias abriu a porta do tesouro. Ei, não deixa um para trás. Fecha a porta do tesouro. Fala, aqui, não. Aí você diz, mas como que eu vou fazer isso? Qual foi a sentença que eu falei para você gravar? Qual foi a sentença? A oração pode mudar qualquer sentença. Ora e cerca a tua família. Abra a tua boca só para confessar que a sua família é salva, que os seus filhos são santos, que o seu casamento é santo, que os seus pais são abençoados em nome de Jesus. Diga amém. Fecha a porta. Não dê acesso ao diabo. E é o que nós vamos fazer hoje. O último versículo aqui, que é o versículo 8, olha que interessante. Olha como Ezequias, aliás, estava fora. Olha, Deus deu 15 anos de vida para ele. É até um assunto interessante, se você estudar a vida dele. Isaías não fala sobre isso, mas Crônicas fala. Que quando ele viveu mais 15 anos, aqui não vai falar, o profeta Isaías não conta isso, você tem que ir lá na história dos reis de Israel para você conhecer a história inteira dele. A Bíblia diz que quando ele viveu mais 15 anos, ele teve um filho. E o filho dele se chamou Manassés. Se você ler a história de Manassés, quando Ezequias morreu, Manassés tinha 12 anos. Então significa que ele viveu mais 15 anos, foi pai de Manassés
depois de ser curado lá pelos 3 anos que ele estava curado, né? 9 meses para nascer, 2 anos e tal, 3 anos depois de ser curado, nasceu o menino. E ele viveu mais 12 anos e inteirou os 15. Quando inteirou os 15 anos, ele morreu. Quando ele morreu, a Bíblia diz que esse menino que ele teve, nesses 15 anos que ele viveu a mais, o Manassés, reinou no lugar dele. Leia lá na Bíblia que quando Manassés assume o trono no lugar do pai, aos 12 anos, o texto lá diz assim: e reinou Manassés no lugar de Ezequias seu pai, e foi mal aos olhos do Senhor, porque não conhecia o Senhor. Significa que o Ezequias, nesses 15 anos que Deus deu para ele, ele teve um filho de 12, e ele não ensinou o filho de 12 a temer o Senhor. Amém? Ele não ensinou o filho a temer o Senhor. Então, quando ele morre, ele deixou um menino de 12 anos, rebelde, que não conhecia o Senhor. Não era para ele ter falado assim: filho, eu vou te ensinar a temer o Senhor, porque nem era para você existir, porque o pai ia morrer de cancro, o pai ia morrer de chaga mortal, e Deus me curou, filho, então nós somos gratos a esse Deus e tal, e ter feito o filho conhecer o Senhor, para que quando o pai morresse, o filho dissesse: olha, louvado seja Deus pelo meu pai, Deus... Não, mas ele deve ter vivido uma vida assim, que o filho cresceu rebelde e não temia o Senhor. É como se a porta do tesouro dele ficasse sempre aberta, o inimigo entra, deita e rola. Irmãos, quando você não vigia as suas palavras, quando você não vigia a sua vida, é como se a porta do seu tesouro ficasse aberta. O inimigo entra e vê tudo que Deus te deu para guardar. Ei, a porta do seu tesouro tem que ficar fechada. O que é de valor tem sempre grande fechadura, tem sempre é protegido, diga amém. Você compra um telemóvel novo, a primeira coisa que você faz quando você sai da loja com um telefone novo, o que você faz? Você vai comprar uma capa, é ou não é? Você vai comprar uma película, por quê? Porque você fala: isso aqui não pode cair, não podem pensar em cair, porque é de valor, diga amém. Agora, quando você compra aquele que nem foto tira, você não está nem aí, é ou não é? Porque não tem valor. O que é de valor, você protege. As coisas de valor, elas são protegidas. Sua família tem valor? Tem ou não tem? Então ela precisa ser protegida. Fecha a porta. Não tenha pensamentos ruins a respeito da sua família, não. Fecha essa porta. Põe, porta fechada. Minha família é bênção, é lugar secreto. Aqui é lugar de bênção. Aqui é só vitória. Eu não aceito isso. Na minha casa, não. Na minha família, não. Não aceite apelidos com os seus filhos, né? Aqueles apelidos que, sabe, menosprezam os filhos. Menospreza a esposa, o esposo. Não faz brincadeira que humilhe a pessoa. É o seu bem, é o seu valor, protege. Aleluia. Amém, gente? Valorize, é sua propriedade. Ezequias não entendeu isso. E o último versículo, para a gente terminar aqui, ele é incrível. Olha que interessante. O profeta falou para ele assim: Ezequias, você fez mal, você deixou o inimigo entrar no seu tesouro, você deixou o inimigo brincar, sabe, naquilo que Deus mandou você guardar. Mas um dia vai chegar que eles vão entrar aqui e vão levar tudo. Ao invés do Ezequias falar assim: não, profeta, meu Deus, errei, e ele ia orar, ele deveria ter feito isso, porque a oração pode mudar o quê? A oração pode mudar qualquer sentença. Ele deveria ter falado assim: meu Deus, errei, Senhor, ele estava para morrer,
Ele orou e Deus mudou a sentença. Ele poderia ter recebido essa palavra, ter orado e ter mudado também essa sentença, que também era uma sentença negativa, mas ele não fez. Sabe o que ele fez? Olha a palavra que ele falou. Queria que você lesse comigo. Olha a palavra que o rei falou. Versículo 8. Parece brincadeira, mas ele falou isso. Está escrito aí, então ele falou. Está dizendo assim, olha o que ele falou. Boa é essa palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Eu conheço um ditado que diz assim, uma expressão que se usam quando uma pessoa é relaxada, relapsa com as coisas, ela fala assim, deixa assim mesmo, o último que sair, apaga a luz. Está dizendo assim, estou nem aí, depois que eu sair, quem ficar que se vira com o problema. Você já ouviu uma frase mais ou menos assim? Pode não ser essa, mas é uma que significa a mesma coisa. Estou nem aí. Depois que eu sair, você vai embora e vai deixar o escritório assim? O último que sair aí que limpe. É essa a expressão. O Ezequias falou assim, o profeta falou assim, vai chegar um dia que o inimigo vai vir aqui e vai pegar os seus filhos, porque você deixou a porta aberta. Ele falou assim, boa essa palavra. Quem vai pagar essa conta não sou eu. Ele está dizendo. Enquanto eu viver, vai estar tudo tranquilo. Depois que eu morrer, os meus filhos que se virem. Irmãos, tem pais assim. Que estão deixando o problema para outra geração. Não estão guardando o tesouro. Mas louvado seja Deus que você está aqui. E a oração pode mudar qualquer sentença. Estão comigo? Então nós vamos colocar em prática a palavra do Senhor. Vamos colocar em prática a palavra do Senhor? Vamos? Fique em pé. Olha aqui para mim, fique de pé. Deixa eu falar com você que tem uma sentença. Uma sentença que foi dada para sua casa, para o seu casamento. Deixa eu falar com você que abriu a porta uma vez, ou duas vezes, ou deixou a porta aberta. Pastor, eu deixei a porta escancarada. Eu estava vivendo em conflito lá com o meu familiar, e eu até amaldiçoei ele. Eu até falei para ele que o diabo que te carregue, e eu abri a porta. Você vai orar agora, porque a oração pode mudar qualquer sentença. Você vai fechar essa porta para o diabo, você vai falar, não, eu não aceito. Eu vou fazer o que Moisés fez, eu vou falar, nenhuma unha ficará para trás. O que é meu é santo, é abençoado. Meu casamento, meus filhos, os meus pais, os meus familiares, eles são abençoados do Senhor. Eu vou fazer como Abraão fez. Abraão ficou sabendo que o rei de Sodoma foi levado embora e levaram tudo, inclusive o seu sobrinho. Ele poderia ter se protegido moralmente e ter falado assim, bom, fazer o quê? Ló escolheu isso. Ló tomou essa posição. Não há o que se fazer, eu não posso me meter. Abraão poderia ter se posicionado assim. Só que Abraão não fez isso. Abraão falou assim, como é que é? Não, é o meu sobrinho, eu vou lá. Eu vou lá. Eu não vou deixar que o meu sobrinho termine a vida dele assim. Eu vou lá. Pegou 318 soldados nascidos em casa e foi lá, andou a noite toda, passou ao fio da espada e trouxe de volta, aleluia.
Irmãos, oração é isso. Oração é você entrar em fé e fazer o que Ezequias fez na primeira oração. E falar assim: Senhor, muda esse quadro, muda essa sentença, muda essa situação. E traz ele de volta, e traz ela de volta. E cura essa doença, e tira esse vício dele. E vai lá onde ele estiver e muda. Irmãos, e Deus visita a pessoa onde ela estiver. Você pode ter um familiar agora que está em algum lugar obscuro nesse momento. A pessoa pode estar agora no precipício, perto de pular. Se você orar agora, Deus visita ele, começa aqui e esquentar o coração da pessoa, aquecer o coração da pessoa, e a pessoa volta para trás. A pessoa pode estar decidida a ir embora, a comprar uma passagem para não sei para onde, a pedir demissão do emprego, pode estar com a carta de demissão, mas se você orar, Deus muda e a pessoa rasga a carta e fala: não vou sair desse trabalho. A pessoa pode estar querendo desistir da faculdade, a pessoa pode estar fazendo qualquer coisa. A oração é isso, a oração pode mudar qualquer sentença. Agora você tem que fechar a porta para o diabo. Ele só precisa de uma autorização sua para tomar o que é teu. Não dê essa autorização. Diga amém. E não seja uma pessoa que diz: lá na frente eles que resolvem. Não é eles que resolvem, não. Eu resolvo. Deus me deu autoridade para eu resolver. É segundo a minha fé que vai acontecer. É a minha fé que vai mudar essa causa. Jesus falou para a mulher: vai, seja feito conforme a tua fé. É a minha fé que vai fazer esse milagre acontecer. Amém? É a minha fé. O centurião estava lá com um criado, não era nem parente, era um criado doente, morrendo. E ele disse uma palavra. Jesus disse: por causa da tua fé, o seu empregado está curado. E o empregado foi curado por uma palavra, por causa de um patrão temente a Deus. Pode nem ser parente, mas se Deus te deu para você cuidar e guardar, por causa da sua fé, a sua fé tem poder de operar maravilhas. Vamos orar agora em nome de Jesus. Você sabe qual é a causa? Eu vou pedir inclusive para acontecer o seguinte agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu tenho uma equipe que está comigo aqui: a Joyce, a Milva, a pastora Luciana, a Maria, o João Pinto, o Ricardo. Eu queria que vocês fossem até uma pessoa e orassem com essa pessoa. Orassem com essa pessoa, onde um vai ajudar o outro. Os irmãos que estão aí, ajude um ao outro agora. Vamos orar. Procure alguém para você ajudar essa pessoa a orar. Ajuda essa pessoa a falar com Deus agora. Vamos cercar as famílias. Vamos orar, porque um pode orar com o outro agora. Um pode ajudar o outro a romper as dificuldades. Deixa eu chamar você que está em casa agora. Você que está em casa agora, se você está com o seu familiar agora, chegue perto do seu familiar, ore com essa pessoa, ore com ela. Fala: Senhor, eu estou ministrando na vida dessa pessoa, eu estou orando por ela agora. Eu estou dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver um milagre acontecer na família dessa pessoa. Deus, eu quero ver uma mudança. Deus, eu quero ver essa família ser transformada pelo poder da fé. Isso, meu amado, minha amada, é hora de você falar com Deus. É hora de você clamar o nome do Senhor. É hora de você falar com Deus. Deus vai mudar toda e qualquer situação. Toda sentença pode ser mudada pela oração, Pai. Talvez a sentença já havia sido dada para essa família, talvez a sentença já havia sido dada para esse casamento, mas eu sei que o Senhor está restaurando agora. Meu Deus, eu sei que está havendo uma restauração nas famílias agora, enquanto nós estamos orando. Senhor, nós estamos nos levantando agora pela nossa família. Nós estamos reivindicando a salvação dos nossos. Nós queremos ver os nossos filhos servindo ao Senhor na tua casa, no altar. Nós queremos ver a nossa geração sendo abençoada. Eu estou orando pelas famílias da igreja nesta noite. Eu estou levantando um clamor ao Senhor. Aleluia! Isso, Deus está se movendo agora, meu irmão, minha irmã. Aleluia! A sentença está sendo mudada. A oração pode mudar todas as coisas. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh,
Deus que nunca falhará. Você já fez, você fará. Tu és o Cristo que a morte venceu. Tu és o Verbo que se encarnou. Tu és o Deus que não se esquecerá. Você já fez, você fará. Tu és o fogo que habita em mim. Tu és o vento que sopra hoje aqui. Tu és o Deus que não mudará. Você já fez, você fará. E eu provei e vi o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Eu provei e vi o quão bom. Eis-me aqui, eis-me aqui, Jesus, de novo. Deus já fez outras vezes, Ele vai fazer de novo. Simplesmente creia. Senhor, visita a família dessa pessoa agora. Nós cercamos a nossa casa, nós profetizamos a bênção do Senhor na nossa família, nós chamamos a existência. Oh, aleluia, 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 aleluia. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. Você não muda, você não falhará. Você já fez, você fará. Tu és eterno e não se esquecerá. Você já fez, você fará. E eu provei e vi, aleluia, o quão bom tu és. Eis-me aqui, Jesus, de novo. Vamos cantar a última vez. Declara: eu provei e vi. Eu provei e vi, Aleluia. o quão bom tu és. E eis-me aqui, Glória a Deus. Jesus, Aleluia. de novo. Segura na mão dessa pessoa que você orou com ela. Levanta a mão dela assim para o alto, como sustentando ela em oração, como sustentando a família dela em oração, como sustentando o tesouro dela, como ajudando ela, dizendo: aqui o mal não pode entrar. Nós estamos juntos, nós oramos juntos como família, juntos nós somos mais fortes. Pai, eu oro pelas famílias nesta noite, não apenas as que estão aqui no templo, no auditório, mas muitas famílias que estão em casa, representadas pela oração da fé,
famílias dessa igreja que o Senhor deu, nós cercamos. Os nossos filhos são bênção, as nossas famílias são bênção, meu Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, Pai, e nós veremos o fruto disso. Nós veremos famílias prósperas, abençoadas, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós cercamos a nossa família, protegemos o nosso tesouro e declaramos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos declarar isso, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga mais uma vez, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplaudir o nome do nosso Senhor bem forte, aplauda Ele, aplauda Jesus com toda a sua força. Você de casa aí, aplauda Jesus, celebre o nome do Senhor também, dê glória a Deus aí, se manifeste e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí, diga assim: olha, é isso. Seja firme, proteja a sua casa. A oração pode mudar qualquer sentença. Aleluia, aleluia. Olha, você que nos assiste em casa, nós ficamos por aqui com a nossa transmissão. Sexta-feira, homens que vencem, 8 da noite, vai ser especial. Olha, Deus vai tocar, os homens vão sair daqui cheios do Espírito de Deus para fazer a diferença. Homens que Deus está levantando para mudar e impactar essa sociedade. Você de casa, não falte. Sexta-feira. E domingo, toda a igreja convidada para a Santa Ceia do Senhor, 8 da manhã, 10 da manhã e 6 da tarde, aqui na sede da Igreja da Graça. Deus tem vitória para a sua vida. Para você de casa, ficamos por aqui. Deus te abençoe. Para você...